Dia, boa tarde, boa noite, turma. Vamos para mais uma aula com o professor Rafael Felipe de Oliveira, uma aula de história interessante. Hoje vamos ver um pouco aí do Império de Napoleão Bonaparte e as consequências para o país em que vivemos, o Brasil, certo? Temos sempre que lembrar que a história está interligada, o que acontece em um país reflete no outro. E isso a gente vai ver hoje e também na próxima aula. Então vamos nessa. Na última aula paramos na coroação de Napoleão Bonaparte em 1804. Ele se autocoroou. Vale lembrar que ele deu um golpe naquele diretório nos girondinos. Então ele, com a ajuda até dos girondinos, ele deu um golpe em todo mundo. Acabou essa coisa de diretório. Eu tenho prestígio, a população clama por um herói e eu sou o herói. Percebam que isso é um dos problemas da humanidade. Achar que a gente precisa de um herói para salvar as nossas, as nossas questões econômicas e sociais. Percebam que isso já vem de lá de trás. A história nos mostra que a população tem esse apego a um herói, alguém que vai salvar o país. E eles tinham esse apego com Napoleão Bonaparte, não é à toa que os girondinos se aproveitaram para pegar Napoleão Bonaparte, inventar um golpe no diretório, também deixar de canto cada vez mais os jacobinos, que eram mais radicais, e fazer com que Napoleão Bonaparte fizesse políticas a favor da burguesia girondina, certo? Mas essa questão é bem interessante da gente achar que a gente precisa de herói. Herói por quê? Porque nós mesmos não somos nossos próprios heróis e nos juntamos para fazer algo. Fica a dúvida aí. E muito menos porque a gente precisa de um militar. A imagem de um militar é muito forte. Sempre foi, ainda é um pouco, e naquela época da Revolução Francesa, mais ainda por conta de defender os territórios franceses. Então Napoleão subiu ao trono da França, trouxe a igreja novamente para perto da França, coisa que os jacobinos tinham botado de canto, e se coroou e coroou a sua gata, Josefina, Rainha Josefina. O Papa ali não está muito contente com tudo isso não. Papa Pio VII, se eu não me engano, mas posso estar enganado no número. Bom, essa cerimônia era o Papa que fazia, então realmente ele não está muito contente. Mas só do Papa estar voltando para o local de poder da França já é algo bom, tá? Então Napoleão ele restaura a monarquia. Olha ele bonitão aí, com os panos de marca, certo? Na grife. Só faltou um Juliette. Mas então Napoleão, com todo esse golpe, ele restaura a monarquia, tá? O que é a monarquia? A gente sabe muito bem, o regime de rei e rainha, beleza? Ele restaura, ele não sendo descendente de nenhum rei, mas a partir de agora, digamos que o filho dele vai ter sangue nobre, beleza, pessoal? Então Napoleão ele restaura a monarquia, traz a igreja para perto, cria novas regras, certo? Ele cria o livro de regras que a maioria dos países tem, que se chama Constituição. Então ele cria uma nova Constituição, tá? E começa a ter políticas de proteção do mercado francês. Que políticas são essas?
Essas políticas a gente vai chamar de bloqueio continental, que é o seguinte: lembra que a França tinha uma briga muito feia com a Inglaterra? Lembram-se das nossas aulas onde o professor comentou que a França até ajudou os Estados Unidos no processo de independência? Lembra, os Estados Unidos estava lá brigando com a Inglaterra, não conseguia vencer, vencia aqui, perdia aqui. Aí a França se meteu para ajudar os Estados Unidos a liquidar a Inglaterra e se tornar independente. Os Estados Unidos ficou com uma dívida grande para pagar para a França e não pagou. E foi naquela época que o processo da Revolução Francesa estava bem forte, a época do terror e tudo mais. Então, assim, a briga da França com a Inglaterra é de muitos, mas de muitos anos. Tem até guerras diretas entre a França e a Inglaterra, guerras de 100 anos, de 7 anos, guerras gigantescas. E continuou tendo esses conflitos. Então, assim, Napoleão Bonaparte falou para os países ao redor, falou assim: bom, é o seguinte, vamos começar a comprar produto da França, vocês vamos começar a negociar com a França, e a Inglaterra, que é forte no comércio, tal, nas feiras livres, cancela. Cancela. Vamos agora só fazer negócio com a França. Faz negócio comigo. Ah, e se eu não quiser fazer só negócio com você? Ah, moleque, então aí eu vou te invadir. Não, mas como assim? Eu quero ser seu amigo, tô aqui trocando uma ideia, e você vem com esse papo aí que vai me invadir? Ele é o seguinte: eu sou Napoleão Bonaparte. Você tá ligado que eu conquisto tudo que eu quero, sou um ótimo general, um ótimo estrategista de guerra. E é o seguinte, agora eu virei imperador da França e ou você compra os nossos produtos e a gente compra de você e a gente faz os negócios aqui entre nós e esquece a Inglaterra, ou eu vou te invadir e acabou, cara. Eu vou fazer uma estratégia aqui que você não vai pegar, não tem como se defender. Tá certo? Então vejam bem, em 1804 Napoleão vira imperador da França. Já em 1805, um ano depois, ele já começa com esses papinhos. Esses papinhos de, ó, vamos fazer negócio só com a França. E em 1806, ou seja, 2 anos depois que ele foi coroado, que ele se autocoroou, aliás, ele legitima o bloqueio. Ele fala, ó, avisei, 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 agora é de vez. Agora eu estou escrevendo aqui, agora é lei, agora é o bloqueio continental. Quem não fizer o bloqueio continental, ou quem não participar desse bloqueio com a Inglaterra, ou seja, quem não bloquear a Inglaterra, eu vou invadir. Agora é lei. Quem não bloquear a Inglaterra, eu vou invadir. Tá? Então ele fez isso que a gente dá o nome de bloqueio continental. Vamos olhar o mapa aqui. Vejam bem. Interessante. Bloqueio continental em 1806. Ou seja, ele foi coroado em 1804, tá bom? Em dezembro de 1804. Em 1805 ele já começou a ameaçar todos os países aí da Europa. Em 1806 ele legitimou o que ele queria, que era, ó, vamos bloquear a Inglaterra e só fazer negócios com a França. Porém, vamos olhar o mapa junto com o professor. Estão vendo a França ali no meio, tá certo? Tudo que está em azul são países que fazem muitas negociações com a Inglaterra. Olha a grandiosidade de países que fazem tratos e negociações com a Inglaterra. São muitos. A Espanha, a Áustria, a Itália, a Rússia, tá bom? O que veio a ser depois a Alemanha.
que ainda não era Alemanha, tá? A Alemanha é até um país novo, mais novo que o Brasil, inclusive. Então toda essa área de azul era de influência da Inglaterra. Inglaterra está ali em cima, ó, United Kingdom. Meu inglês é ótimo. Ali é a Inglaterra. Ah, então assim, pessoal, olha que coisa. A Espanha foi contra Napoleão. E a Espanha está do ladinho ali da França. O que Napoleão fez? Ah, vocês estão pagando de louco? Invadiu a Espanha, tá? Invadiu a Espanha, fez o rei da Espanha abdicar do trono e aí vem a zoeira. O rei da Espanha abdica do trono para que o seu irmão mais velho, o irmão mais velho de Napoleão Bonaparte, possa virar o rei da Espanha. Olha que coisa maluca. Que coisa maluca. Então José Bonaparte, irmão mais velho de Napoleão, vira o rei da Espanha por um tempo, um curto tempo. Mas a Espanha não levou fé que Napoleão Bonaparte iria invadir ela. Bom, sofreu as consequências. Outros países também sofreram as consequências? Sim, em menor escala, tá? Agora eu quero falar uma coisa para vocês que aí a gente vai acabar passando para o Brasil. Estão vendo Portugal ali? Estamos, bem do lado da Espanha. Portugal está em um local que ela é obrigada a fazer esse bloqueio. Porque vejam, se o navio vem da Inglaterra, ela pode parar em Portugal qualquer hora, qualquer momento. E a França não tem controle disso. Onde está a França? A França não tem controle disso para fiscalizar, digamos assim. Então, realmente, a França vai ficar em cima de Portugal, ao ponto de falar: e aí, você está com nós ou está com os ingleses? Você está com nós ou está com os ingleses? E Portugal ali não sabe o que fazer, não sabe o que fazer, até o ponto que Portugal fica com os ingleses, tá? Fica a favor dos ingleses, só que fica com um medo tão grande que fala: meu, eu tô com medo de Napoleão. Os ingleses, não tem como você fazer a escolta nossa para uma casinha que a gente tem lá no Brasil, para nossa colônia, e os ingleses falam: meu, a gente faz essa viagem junto com vocês, beleza? Como seguranças, e depois a gente resolve aí o que com Napoleão. Então a família real, o rei e a rainha de Portugal, junto com um monte de puxa-saco, foge, foge de Portugal com medo de Napoleão Bonaparte. Eles simplesmente fogem para o Brasil. Então, o primeiro momento que o rei e a rainha de Portugal dá um valor maior para o Brasil, de tipo, vou visitar a minha terra, é em 1808. Em 1808, que o rei e a rainha de Portugal vêm pela primeira vez na colônia, no Brasil. E vem porque estava fugindo de Napoleão, com medo. Senão não viria, não. Senão nunca talvez viesse a conhecer a colônia. Tá bom? Então, vamos retomar. 1804, Napoleão é coroado. Ele se autocoroa. Em 1805 ele começa a ameaçar os países ali. Em 1806 ele faz o bloqueio continental. Em 1808 ele já invade a Espanha até dar a coroa do rei da Espanha para o seu irmão mais velho, José Bonifácio, não, José Bonaparte. E, no mesmo ano de 1808, a família real de Portugal, com medo de Napoleão, faz uma aliança com a Inglaterra e foge para sua colônia Brasil. Fechou? Vamos parar por aqui para dar uma pensada.
Eu queria falar para vocês, para a gente entender melhor a história, esse caminhar da história, quem que estava governando Portugal nesse período que Napoleão começou a ficar forte, começou a meter o louco, tá bom? Só para a gente não fugir e entender bem a história. É um quebra-cabeça, a história é um quebra-cabeça que a gente vai achando as suas partes, tá? Então, em Portugal, quem governava Portugal nessa época, 1808, era a rainha Dona Maria I, que é essa moça aqui que está com a mão na coroa, tá? Ela que governava Portugal. Mas, professor, não tinha um rei? Não deveria ter um rei? Sim, o marido dela era o Pedro III, tá bom? Dom Pedro III. Só que Dom Pedro III veio a falecer, vou encurtar a história, tá? Com 68 anos, beleza? Já em 1786. Então, de 1786 até 1808, quem estava governando era Dona Maria. Isso porque ela tinha um filho, tá? Essa ainda é Dona Maria, bonitona ou não, muito apegada à religião, tá? Por isso a gente até consegue ver o colar dela ali com a cruz de Malta, muito apegada mesmo com a religião. E ela teve dois filhos, tá? Dom José e Dom João. Dom José era o mais velho e era o favorito dela, tá? Era o favorito dela. Tanto é que ele recebeu uma educação fora de Portugal. Foi educado na França, foi educado na Espanha, vinha professores de vários lugares para dar uma educação rica para ele, sabe, para que ele fosse um ótimo conhecedor das ciências existentes. Só que o preferido dela, José, veio a falecer de varíola com 27 anos. Tá? Veio a falecer de varíola com 27 anos. Varíola é uma doença que a gente conseguiu, ainda bem pela ciência, pelos nossos médicos e cientistas, a gente conseguiu banir essa doença do mundo inteiro, graças a avanços de vacinas. Por isso é importante a gente apoiar a ciência nesse ponto e não negá-la. Mas enfim, José morreu de varíola quando ele tinha 27 anos. E detalhe, ele morreu 2 anos depois que o pai dele. Então assim, a Dona Maria teve que lidar com o luto do seu marido, que morreu em 1786, e com o luto do seu filho, que morreu 2 anos depois, né? O marido morreu em 86, filho favorito dela, que recebia educação boa, etc, etc. Tudo de bom. Esse cara vai ser um ótimo rei. Morreu 2 anos depois de varíola, tá? Como ela era muito apegada à religião, ela começou a ficar meio desequilibrada, achando que aquilo era praga, achando que Deus não gostava dela, tá? Ela foi ficando realmente meio desorientada. Bom, como ela era a rainha e o filho ainda nem tinha se casado, o Dom João, ela tinha que governar Portugal, tanto Portugal quanto o Brasil, tá? E ela foi governando do jeito dela ali, bem fanática. Foi quando a igreja ganhou mais dinheiro, tá? Foi quando, tipo assim, os padres da vida, os bispos da vida, os papas da vida, sempre recorria à rainha de Portugal para falar, ó, eu tô precisando ali arrumar
a minha igreja, eu estou precisando de um empréstimo, é em nome de Deus. E ela abria as mãos, Dona Maria, Dom Maria primeiro, beleza? E ela dava grana, muita grana para a igreja. Certo, pessoal? O seu filho favorito, que era bem educado, José, morre de varíola, assim do nada, 2 anos depois que o marido dela morreu de outra doença também, tá? E ela não aguenta esse luto, ela começa a culpar, achar que é obra de capeta, e ela começa a ficar mais apegada com a igreja, ela começa a rezar demais, ela começa a ficar louca. Então, a rainha Maria I, ela recebeu esse apelido de Maria a Louca, certo, pessoal? Ela vai ser conhecida como Maria a Louca. Até que chegou um momento que, em 1792, já não tinha como. O pessoal meio que afastou um pouco ela do governo de Portugal e falou, cara, o príncipe, já que José morreu, agora o príncipe vai ter que ser Dom João. Então Dom João foi ali governando junto com a rainha louca, Maria Louca, aos trancos e barrancos Portugal. Tá? Por que aos trancos e barrancos? Porque Dom João não tinha recebido educação nenhuma. Tá? Olha a cara dele. Nossa Senhora. Como José era o mais velho, ele tinha uma educação linda. Como Dom João não era para ser rei de nada, mesmo se José tivesse vivo, depois que José morresse, quem governaria seria o filho de José. Então o João não tinha que receber educação de nada, deixa João para escanteio. E em 1792 ele foi obrigado a ajudar sua mãe a governar Portugal, desde 1792. Maria a Louca e João sem preparo. Beleza? Maria ficou louca, não aguentou o luto, a perda do seu marido, depois do seu filho favorito, se apegou muito à religião, começou a fazer muitas obras sobre a religião, até o ponto de ficar descontrolada mentalmente, assim, bem doida, achar que começava a ver aparições assim, nossa, espírito maligno vai me pegar. E em 1792, o Dom João, o filho que ela não gostava tanto aí, sem preparo nenhum para ser rei, começou a governar junto com ela, em paralelo com ela, ajudando. Beleza? Então é isso, pessoal, a aula de hoje. Bom, Maria Doida e João foi quem fizeram o trato com a Inglaterra para dar no pé para o Brasil. Né? Eles poderiam bater de frente com a França? Poderiam. Eles poderiam fazer um trato com a Inglaterra também. Enfim, mas a França já tinha invadido a Espanha. Foi o que aconteceu na história. Tá? Dona Maria a Louca e Dom João, o sem experiência, sem preparo, sem educação, acharam melhor que era melhor uma fuga com a escolta da Inglaterra, da Marinha Inglesa, para o Brasil. Mesmo sem conhecer nada lá, falou, meu, ó, ai, tô com medo, ferrou, vamos dar no pé. Tá, então Dona Maria, Dom João, dão no pé em 1808 para o Brasil. Fugidos, se não fossem fugidos não viriam. Junto com eles vieram muitos puxa-sacos, gente da nobreza, tá bom? A população não sabia quando eles fugiram de Portugal, esse que é o mais grave. Quando eles saíram de Portugal, eles levaram muitos livros, que eram importantes naquela época. Ainda é hoje, mas a gente lê pouco. Levaram também muito ouro, levaram também muita comida, ou seja, deixou a população de Portugal
sem, sem quase nada. Quando as tropas de Napoleão chegou em Portugal, a população portuguesa ficou meio assim, caramba. O francês falou, cadê seu rei? Não, meu rei tá no palácio. Falou, meu, acabei de ir lá, não tem rei nenhum. Ele, como assim não tem rei? Não tinha, eles deram no pé sem falar com ninguém. E isso a gente vai ver nas próximas aulas, beleza? O professor passou por uma imagem aqui rapidinho e não comentou. Aqui é uma imagem de uma criança com varíola, tá bom? Uma que não tem e uma que tem varíola, tá? Só para vocês não deixar em branco aí. José morreu de varíola, logo José foi infectado e pode ter sido que ele ficou nessa aparência, tá? Então é isso, pessoal. Dom João, Maria a Louca, Napoleão, o cara do bloqueio continental, Napoleão, o cara que se autocoroa, que mais? E tudo isso. Então até a próxima. Um grande abraço.